Assim como cai a chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come, assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você e através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. Nós estávamos, agora há pouco, fazendo alguns comentários sobre esta mulher, de quem nós iremos falar nessa noite. Uma viúva que tinha apenas um filho. Ela morava num lugar das proximidades de Jerusalém, uma cidade chamada Naim. E é importante nós notarmos uma coisa: quando a palavra de Deus, ela faz uma referência a uma mulher viúva, nós não podemos entender como em nossos dias agora. Porque quando a palavra de Deus diz, naquele período da história, que uma mulher era viúva, é sinal de que ela havia perdido o chão debaixo dos seus pés, o alicerce, o sustento. Quando ela tinha um filho, era menos mal, porque esse rapaz e esse garoto, ele poderia então trabalhar e suprir as necessidades da família, não ela. Ela não tinha a possibilidade de trabalhar e de sustentar a família. Então, estamos falando de uma mulher viúva que havia então perdido o seu marido, o alicerce, o sustento, o equilíbrio do seu lar e da sua casa. Ela tinha um único filho. Portanto, era ele que passara a sustentar a casa, a trabalhar e a fazer alguma coisa na cidade, para levar o pão, para levar o alimento para dentro de casa. E os evangelistas narram a história dessa mulher que surgiu no caminho de Jesus. E eles dizem que Jesus estava a caminho e começou a observar, saindo daquela cidade, um cortejo fúnebre. Eles estavam levando alguém para ser sepultado, enterrado. E ele então observa que a mãe desse defunto estava atrás desesperada e chorando, e ela era
uma viúva, e aquele era seu único filho. Todas estas coisas e estas narrativas que os evangelistas, os discípulos de Cristo, eles fizeram questão de acrescentar e detalhar. Eles não apenas contaram um milagre de ressurreição do garoto, mas eles colocaram alguns detalhes para que nós pudéssemos formar em nossa mente, em nosso coração, o quadro da tragédia da qual eles estavam diante dela. Eu converso com muitas pessoas, você também deve conversar. Muitas pessoas me pedem oração, um conselho. E eu observo um detalhe na grande maioria das vezes em que converso com as pessoas dos mais variados lugares do Brasil e fora dele. O sofrimento. Isso. As dúvidas. As incertezas. A dor. Diante de quadros semelhantes, diante da doença, diante de um laudo prescrito por um médico dizendo que aquela pessoa da família está desenganada, ou ela própria está desenganada pela medicina, ou seja, não há mais recursos, não há mais o que fazer, aquele mal, aquela doença, aquele problema no coração, no cérebro, é intratável, não há mais o que fazer. A tecnologia que existe não é capaz de prover nenhuma espécie de solução para o problema. E as pessoas entram num desespero. Problemas na família, problemas conjugais, problemas de ordem financeira, que é uma coisa grave, é uma coisa séria. Só quem já passou ou quem passa por isso é capaz de dimensionar a situação que é você não ter dinheiro para pagar um aluguel, para fazer uma compra no mercado, para suprir as necessidades dos seus filhos, da sua família, de pagar as contas que estão chegando, as dívidas vão se acumulando, os cobradores começam a bater na porta e você começa a receber ligações. E isso é uma vergonha, é uma situação drástica, séria, que abate o coração da pessoa, que abate seu ânimo. E ela começa a se emburacar numa angústia, numa tristeza profunda. É difícil isso. Enfim, meu Deus, nós levaríamos aqui a noite inteira se fôssemos abrir um leque enorme de situações que envolvem o ser humano, que envolve a mim e a você e que nos faz padecer, sofrer, chorar. E muitas vezes não enxergarmos ou não termos a capacidade de ver a porta de saída, o escape, a solução. Não é fácil isso. Não é fácil. Uma coisa é você falar sobre a fé, decorar versículos sobre a fé, decorar exemplos bíblicos de grandes e extraordinários milagres.
E outra coisa é você se encontrar envolvida em uma grande tempestade. Porque essa tempestade embaça seus olhos, as lágrimas embaçam nossos olhos, a gente fica meio incapaz de enxergar as coisas direito. E a tendência é de você se entregar realmente a esse pranto, a essa dor, a essa lágrima, e não ver saída. Agora, quando nós caminhamos pela Bíblia Sagrada, encontramos, como eu disse, muitos milagres que servem para nos elevar a fé e nos mostrar que o nosso Deus, Ele é todo-poderoso e que Jesus Cristo, Ele veio a este mundo justamente para aqueles que estão perdidos ou estão doentes e aflitos. Ele mesmo disse: vinde a mim. Não é verdade? Ele disse isso, ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Veja, se não é exatamente isso. Então ele diz ser o único capaz, ele afirma isso. Não adianta você procurar na religião, não adianta você procurar em conselhos, em livros religiosos, não adianta você buscar isso em coisa alguma. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, vinde a mim. A solução para a vida de vocês está na minha pessoa, disse Jesus. Vinde a mim todos vós cansados e sobrecarregados e oprimidos, porque eu, disse ele, eu vos aliviarei, e em mim vocês encontrarão paz e descanso para as vossas almas. E na verdade, você sabe que é isso que nós precisamos. Descanso para nossas almas, para a nossa vida, para o nosso coração. É isso que precisamos. É isso que 99% das pessoas que estão me ouvindo em algum lugar, elas anseiam, elas precisam disso. E a solução, ela é bem simples. Jesus disse: vinde a mim. Tragam todo fardo, todo cansaço, toda opressão, todo desânimo. Tragam tudo isso, toda doença, toda enfermidade. Eu vim para isso. O objetivo da minha vinda a esse mundo é exatamente isso. É devolver dignidade, saúde, paz, bem-estar. É levantar os que estão caídos, prostrados, dominados pelo vício, dominados pelo diabo, dominados pelo pecado. É quebrar as cadeias que aprisionam as pessoas às trevas, ao mundo da escuridão, da insignificância, daquilo que os torna rasteiros, medíocres, com uma vida miserável, desgraçada. Jesus se ouviu para isso. E então nós vemos muitos exemplos de pessoas que foram a ele. Nós vemos exemplos como o do cego Bartimeu. Você lembra muito bem dessa história, você já ouviu dezenas e dezenas de mensagens falando desse cego que começou a gritar desesperadamente: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Você lembra disso? As pessoas começaram a repreendê-lo para que ele parasse de gritar e se conformasse com a situação dele, que as coisas não iriam mudar, que era assim mesmo, ele deveria aceitar a sua situação.
Mas ele continuava a gritar cada vez mais alto. Alguém disse para ele que Jesus estava passando na frente dele e ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí, você conhece bem a história e sabe que Jesus parou, mandou chamá-lo, trouxeram um cego à sua presença e ele o curou. E aquele cego, ele passou a enxergar. Pense nisso. Pense nisso. Quer dizer, uma coisa é você ler um texto dizendo: seja feito conforme você creu, veja, ou levanta e anda. Uma coisa é você ler isso. E outra coisa é você imaginar a tragédia que aquela pessoa paraplégica, ou aquela pessoa cega, ou aquela pessoa leprosa, comida por uma doença à beira da morte. Simplesmente ter a sua vida restaurada, transformada, curada pela palavra de Jesus. O cego passou a ver. Aquele homem cheio de lepra, Lucas define bem essa história em seu evangelho, dizendo que o indivíduo que morava numa gruta qualquer, junto com outros leprosos, aguardando a morte fora de Jerusalém, numa vida desgraçada, vendo a sua carne apodrecer sobre os seus ossos dia após dia, noite após noite, vendo pessoas morrerem ao seu redor a cada dia, ouvindo o cochicho do diabo dizendo: a tua hora está chegando, se prepara porque você vai morrer, não tem solução para o teu caso, ninguém liga para você, ninguém quer saber da tua história, você está condenado aqui nesse buraco, no meio de outros leprosos. E esse cara ouve dizer que Jesus está passando e corre até lá. Ele vai a Jesus, veja isso. Como Jesus disse: vinde a mim, cansados, sobrecarregados, oprimidos, miseráveis, desgraçados, acorrentados pelo diabo, seja o que for. Não existe buraco tão profundo que a mão de Jesus não alcance, não existe cadeia, algema, corrente tão grossa e tão forte, incapaz de ser rompida pelo poder da sua palavra. Não, você pode estar no estado mais degradante que um ser humano pode chegar. Você pode estar me ouvindo agora ou me vendo agora inteiramente drogado, drogada e pensando no suicídio. Você não vê mais saída, você não vê mais solução para o teu caso. E aí aquele homem foi até Jesus e disse: Senhor, olha a minha situação. Eu estou apodrecendo, a medicina nada pode fazer por mim. Nada, eu vou morrer. Mas se tu quiseres, tu pode mudar toda essa história. Se tu quiseres, tu podes me purificar. Se tu quiseres, tu podes me levantar desta situação degradante em que eu me encontro e mudar a minha vida. E Jesus disse: eu quero. Seja limpo agora. Mais uma vez a mesma história. Ler isso é fácil, mas pense naquele homem com a carne podre sobre seus ossos, o fedor da própria carne que apodrecia, e ele sentir a mão de Jesus sobre a sua cabeça e perceber que todo o seu corpo foi restaurado, que sua carne
foi restaurada, que os pedaços que haviam caído de seus ossos e tendões e nervos e pele foram inteiramente restaurados por aquele que é o Criador do universo. Que maravilha! Que maravilha! Sabe, não adianta tentar buscar a solução em qualquer outra pessoa ou religião, ou seja, o que for. Entenda isso. E a palavra de Deus, ela segue nos dando tantos exemplos extraordinários de pessoas que foram até o Mestre, levando pessoas endemoniadas. Você lembra daquela mulher, Sírio-Fenícia, não é? Lembra disso? Jesus, tem misericórdia, minha filha está terrivelmente endemoniada. Aquela que Jesus falou sobre a questão dos cachorrinhos, que não era bom que ele tirasse o pão dos filhos e entregasse aos cachorrinhos. E a mulher não se ofendeu, mas ela disse: até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Porque ela não era judia. E Jesus disse: mulher, grande é a tua fé, por isso a tua palavra vai em paz. A tua filha está livre do demônio. E você deve lembrar de Jairo, o pai daquela garota de 12 anos que estava morrendo em casa. E ele era um dos principais de uma sinagoga. E a situação de Jesus não era boa no que diz respeito à credibilidade que ele tinha no meio dos sacerdotes e fariseus e saduceus. E a religião instituída naquele período da história em Jerusalém como sendo a legítima representante de Deus. Os sacerdotes chegavam a dizer que, na verdade, ele estava blasfemando, ele dizia ser o Filho de Deus, ele dizia ser o Messias, e que era o diabo que o usava. Mas daquele homem chamado Jairo, um dos principais de uma sinagoga, um líder, diante do quadro de sua filha que não melhoravam, eles fizeram suas preces e suas orações e suas rezas. Eles abriram o livro dos profetas e eles leram textos sagrados e eles cantaram canções e não adiantou nada. Foi aí que Jairo tirou sua gravata, tirou o seu terno e correu em direção a Jesus. Porque Jesus tinha muito mais do que uma religião ou uma religiosidade a oferecer às pessoas ao seu redor. Uma crendice, uma superstição ou rituais religiosos. Sobre ele estava o poder verdadeiro de Deus. E os mortos eram ressuscitados, e os cegos vinham, os paralíticos andavam, e prostitutas se transformavam em santas mulheres, e cobradores de impostos eram restaurados, ladrões, bandidos se transformavam em homens de caráter. Isso era muito mais do que religião vazia, e ele correu atrás dele. Você lembra disso? Ele foi até Jesus e pediu socorro. Ele disse: venha comigo, minha filha está morrendo. Se tu vieres comigo colocar a mão sobre ela, eu sei que ela viverá. Eu sei que esta situação que eu estou vivendo, ela vai mudar, eu tenho certeza disso. Eu não tenho dúvida da tua misericórdia e do teu poder. Sabe, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, me vendo em algum lugar, eu tenho uma notícia boa para lhe dar. Jesus está vivo.
E eu tenho outra notícia boa para lhe dar. Jesus não apenas está vivo, mas Ele é o mesmo. Ele é exatamente o mesmo. Ele não apenas tem poder, autoridade, mas Ele tem misericórdia no coração, compaixão, piedade. Ele é capaz de sentir a nossa dor, de entender a nossa situação, por isso Ele tem prazer em nos tirar dela. Sabe o que Deus estava me falando essa noite passada? Ele é um justo juiz. Ele tem uma balança em suas mãos. A Bíblia Sagrada diz que Ele é amor. Isso pesa numa balança e Ele também é fogo consumidor. Isso pesa do outro lado da balança, ou seja, Ele é juiz. Ele julga com retidão cada caso e cada situação. Ele não toma quem é inocente por culpado. E Ele não toma aqueles que são culpados por inocentes. A Ele ninguém pode enganar, iludir, comprar. Não. Certa vez Ele fez com que um rei, um sujeito chamado Beltesazar, um sujeito pagão, iníquo, um zombador, um escarnecedor das coisas de Deus, ele estava se embriagando com os utensílios da casa do Senhor, os cálices. Ele estava enchendo a cara, estava numa farra. E então os olhos dele se abriram e ele viu uma mão escrevendo na parede branca, na caiadura da parede. E estava escrito: Mene, mene, tekel, ufarsim. Pesado fostes na balança, e foste achado em falta. Por isso o reino será tirado de ti. Na mesma hora, aquele sujeito começou a tremer nas pernas. E se desesperou, porque ele viu a sentença de Deus sobre a sua vida. Sabe, nós estamos falando de aquele que julga com retidão, daquele juiz que julgará a cada um de nós, conforme tudo aquilo que fizemos e deixamos de fazer. Ele conhece nossa vida e nossa história. Ninguém poderá dar desculpas esfarrapadas daquele dia. Muitos vão tentar convencê-lo e dizer: em teu nome eu fiz milagre, eu expulsei demônios, eu profetizava em teu nome. E Jesus diz: dirá a eles: eu não conheço vocês. Não há aliança entre nós. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno criado para o diabo e seus anjos. Nós estamos falando de justiça, estamos falando de balança, estamos falando que há duas balanças nesse juízo. Ele é fogo consumidor e ele é a maior expressão do amor. E por que estamos falando isso? Porque Jesus viu aquela mulher. Escute. Ele está vendo você. E eu quero que você saiba que Ele é cheio de misericórdia, de compaixão e de piedade. Que a tua dor tem importância para Ele, a tua lágrima, o teu sofrimento. Vou lhe dizer uma verdade.
você chorar. Porque não há amor. Porque não há misericórdia. Porque a maioria deles adora o próprio ventre, apacenta o próprio umbigo e querem apenas a lã e a gordura das ovelhas. Em outras palavras, essa é que é a verdade. Eles querem apenas o teu dinheiro, nada mais do que isso. Jesus não precisa nada daquilo que é meu, porque na verdade tudo que é meu foi Ele quem me deu, pertence a Ele. Você sabia disso? Você sabia que Jesus não precisa de nada que é teu? Tudo que entregamos a Ele, tudo que damos à sua obra, em termos de oferta, de fidelidade nos dízimos, nós devemos fazer com alegria no coração, sabendo que na verdade tudo a Ele pertence, tudo é dele, tudo que nós temos veio dele mesmo, que nós não estamos comprando um milagre, nós não estamos comprando uma bênção, que Ele não está à venda, que os milagres não estão à venda. E Ele julgará aqueles que transformaram o relacionamento do homem com Deus num comércio sujo. Ele julgará. Mas veja aquela mulher. Ela era apenas alguém que sofria demais. Ninguém poderia fazer nada por ela. O futuro dela seria a coisa mais triste que você possa imaginar. Uma viúva cujo único filho acabara de morrer. Além da dor de uma mãe que perdera o único filho, ela chorava e ela pranteava pela situação da vida dela agora. Talvez você esteja assim também. Há uma incerteza muito grande no teu futuro, no teu amanhã. Tudo parece treva, lágrima, dor, sofrimento e pior, ninguém se importa com isso. E mesmo aqueles que se importam não podem mudar a tua história, não têm poder de mudar a tua vida. Eu quero dizer uma coisa para você. Aquela mulher é um dos únicos casos relatados na Bíblia Sagrada que ela não veio até Jesus seguindo o conselho dele. Porque talvez ela nunca tenha ouvido esse conselho. Vinde a mim, todos vós. Ela estava indo era para a sepultura, para a desgraça, para a escuridão, para uma vida de penumbra, de dor, enterrando seu único filho, que era o sustento da sua casa, porque ela era uma viúva. E Jesus viu aquilo e não ficou indiferente, ele foi até ela. Escute o que eu vou lhe dizer, porque foi o Senhor que me mandou aqui nessa noite dizer que Ele está indo até você através desta mensagem para mudar a tua história, para mudar a tua vida e para dizer a você: não chore mais. Ele é o único que pode dizer isso. Sem hipocrisia, sem falsidade, com motivos reais. Ele é o único que pode dizer isso para você: não chore mais. Porque talvez alguém diga isso para você: não chora mais, para de chorar. Mas por que você vai parar de chorar?
Alguma coisa vai mudar da tua enfermidade, da tua dor, do teu problema financeiro, do teu problema no lar, do teu problema conjugal, do teu problema com os filhos. Por que você vai parar de chorar se nada vai mudar? Mas Jesus, quando disse para essa mulher, pare de chorar, é aquele que está dizendo para você, escute isso. Porque ele me mandou aqui nessa noite dizer para você exatamente a mesma frase. Pare de chorar. E a razão para isso, e a razão é que ele vai mudar a tua história. Sabe por quê? Não é porque você trouxe um envelope cheio de dinheiro. Não é porque você pegou o teu salário todo e entregou no altar. Ele vai fazer isso porque ele é cheio de misericórdia e ele conhece a tua dor, o teu sofrimento, o teu flagelo, a indignidade de vida que você tem tido. Ele conhece a tua lágrima e isso tem importância para ele, isso tem valor para ele e ele não quer te ver mais assim. Ele vai mudar a razão da tua dor, aquilo que te faz sofrer será tocado pela mão dele. Ele tocou o esquife, aquela maca mortuária. Ele mandou parar o enterro. E todo mundo arregalou os olhos, ficou todo mundo olhando sem entender aquela coisa. Quem é esse sujeito que está parando tudo aqui? E ele dirige-se para aquele garoto, todo embrulhado num lençol morto, e manda o garoto levantar. Meu Deus! Ele mandou o morto voltar a viver. A origem de tanta dor, de tanto sofrimento, aquilo que ninguém poderia fazer nada, Jesus disse para a mulher parar de chorar e mostrou a razão, que ele tem poder e autoridade de mudar toda a situação que nos faz gemer e chorar e sofrer. E o garoto levantou e começou a falar. E toda aquela gente ali arregalou os olhos. E aquela mulher começou a cantar de alegria, a sorrir, a abraçar seu filho, a beijar seu filho. Toda a história da vida dessa mulher acabara de ser alterada. Porque Jesus viu nela a dor, o sofrimento, a angústia, o peso espiritual, as correntes. E ele veio para isso, para libertar os que estão presos, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para que aqueles que têm caminhado e vivido de forma indigna e sofrida possam cantar de alegria. Ele veio para isso. E por isso nessa noite, assim como ele foi em direção àquela viúva de Naim, ele vai agora em tua direção, onde você está me ouvindo agora. Creia nisso. Pare de chorar. Pode parar. Estou lhe dizendo, pare. Pode parar. Porque gratuitamente, unicamente movido por amor, movido por piedade, movido por compaixão, ele agora estende a mão e toca naquilo
e te faz sofrer. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Bem, amados, nós estamos caminhando para o término de mais um programa. Nós agradecemos a Deus por esta oportunidade tão especial dada a mim e a você. Pare de chorar. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer isso a você e profetizar sobre a tua vida. O toque das mãos dele no defunto e parar o sepultamento. Fica na paz. Um abraço.